para todos os públicos. Olá, meus alunos do 4º e do 5º ano, professor André Nascimento, mais uma vez com vocês aqui no projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, executado pela Secretaria Municipal de Educação da cidade de Rosário. Vou começar com vocês pedindo que vocês peguem aí aquele caderno, lápis, a borracha, a caneta e vão anotando as principais palavras, as palavras-chave para vocês não esquecerem daquilo que a gente está falando e depois na hora da prova só tirar 10, que eu sei que vocês são alunos realmente altamente inteligentes, são os melhores alunos do Brasil do 4º e do 5º ano. Eu também peço para vocês que vocês chamem a família, assistam em conjunto, porque isso é um momento importante, um momento de aglomeração em família, só a família, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar aí com a natureza brasileira. E eu vou começar hoje uma novidade. Vou começar pelo 4º ano, a geografia do 4º ano. E nós vamos para a unidade 2. Nós falamos muito na unidade 1 sobre a dinâmica populacional brasileira. Aprendemos muita coisa, né? O crescimento populacional, a população do Brasil, densidade demográfica, como tira uma densidade demográfica. Aprendemos também a falar um pouco sobre, infelizmente, aquilo que nós temos realmente a distribuição de renda irregular no Brasil, né? A sociedade onde muitos ganham pouco, poucos ganham muito. E assim, esse é o nosso país, mas nós vamos crescendo através da educação para melhorar esse Brasilzão de meu Deus. Nós vamos começar hoje com o 4º ano com a natureza brasileira. Vou mostrar algumas imagens para vocês muito impactantes sobre um rio que corre calmamente, rio de planície. Só dando uma dica para vocês. Aqui tem algumas montanhas. Não sei se vocês percebem aí algo aí parecido ali no sul do Maranhão, famoso Chapada das Mesas. Não sei se vocês estão percebendo algo parecido. Aqui uma cachoeira muito bonita ali no estado do Mato Grosso. Aqui também a região da Chapada das Mesas, aqui, lugar bonito, né? A região de Carolina. E aqui, Lençóis Maranhenses, não podia faltar barreirinha na minha cidade. Pois é, essa aqui é a natureza brasileira, um país rico de todas as formas. E na natureza o Brasil não deixa a desejar para nenhum outro país, tá certo? O Brasil é um país rico que você pode visitar. Não escolheu os países, escolheu o Brasil. Vamos falar um pouco agora sobre a natureza brasileira, falar um pouco sobre o relevo. O que vem ser relevo? Como está falando, relevo são as formas variadas da superfície terrestre. Aqui em Rosário, quando você está caminhando, você não anda pelo caminho simplesmente plano. Daqui a pouco tem uma ladeira, você desce, aí sobe, um lado está mais baixo, outro está mais alto. É o tipo de relevo, são as variadas formas da Terra. Isso tudo forma o quê? O relevo. E como é que se dá o relevo, professor? Como é que ele ocorre? Como é que acontece o relevo? Ele ocorre por meio de processos, tanto na parte interior da Terra, interior é dentro. Imagine esse copo que tenha esse papel, algo dentro, na parte interior, quanto, caiu o copo de nervoso, quanto na parte externa. Isso aqui fora é externo e aqui dentro. E professor, e como é que ocorre a formação do relevo na parte interna da Terra? Ele ocorre através de terremotos e das erupções vulcânicas. O terremoto, como é que ele ocorre mesmo, terremoto? Eu já falei, mas é o quê? As placas tectônicas, quando elas tocam uma na outra, elas se batem, uma vai para cima, outra para baixo. Nesse movimento ocorre o quê? Os terremotos. E as erupções também vulcânicas, elas também mudam o relevo de dentro para fora, ou seja, da parte interna para fora. E a parte externa, a formação do relevo ocorre através de quê? Da erosão e através da deposição. Nós vamos falar um pouco hoje mais sobre a erosão e deposição e depois sobre os tipos de relevos do Brasil, os principais, na verdade. Vamos falar um pouco sobre vocês aí, A erosão. O que vem ser erosão? É o processo de desgaste de materiais que compõem as rochas da superfície terrestre. E como é que ela se dá? Quais são as causas desse desgaste que causa a erosão? A chuva, a água e o vento na rocha. Tudo isso causa o desgaste ali da rocha. Qual é a ocasião disso? A erosão. O que ocasiona a erosão? O resultado de todo esse desgaste nas rochas, na pedra, na rocha, através da temperatura, da água e do vento, são o quê? A erosão. Olha aqui essa imagem para vocês de uma erosão em uma rua.
Uma erosão muito grande no Maranhão e famosa é na cidade de Buriticupu, aonde ele está quase engolindo praticamente a cidade toda. Vai chegando perto das casas, se muda ali a estrada, mas nunca fizeram nada, uma solução para resolver aquele problema. E é algo muito grande. Vamos falar um pouco também agora sobre a deposição. O que vem ser deposição? A erosão faz o quê? Ela desgasta ali a rocha e leva através da chuva para outros lugares. E o que é a deposição? É o processo de acúmulo dessa erosão removido, tá certo? E ela vai sendo depositada ali, camadas e camadas do desgaste daquela rocha, tá certo? Vou mostrar para vocês aqui como é que funciona um pouco sobre essa erosão. Observe aqui na tela. Nós temos aqui o que? Uma rocha. Aí temos uma parte, essa parte pontilhada, eu vou dizer para vocês que era o quê? Era onde era a rocha. Com o tempo ela foi desgastada por quem? Pela temperatura, pelo vento, pela água e causou essa parte aqui desgastada na rocha. E para onde foi esse material que estava aqui da rocha? Ela foi depositada aqui embaixo. Aqui são sedimentos de deposição, que ali que forma a deposição. São sedimentos depositados através da erosão que aqui a rocha sofreu através da temperatura da água e do vento. Tá certo? Vamos lá, que essa aula é muito bacana falar um pouco sobre relevo, né? Falamos um pouco sobre relevo, sobre a erosão e deposição que nós aprendemos, que eu sei que vocês são estudantes bem inteligentes. Vamos falar sobre as principais formas predominantes de relevo no Brasil. Quais são elas? Planalto, planície e depressão. Ainda tem uma música aqui que a gente vai aprender rapidão, cantar para vocês, tá certo? No estilo meio funk, tá bom? Vamos falar o que vem ser planalto. O que é o planalto, professor? O que vem ser o planalto aqui, professor? O planalto são as superfícies irregulares, só que elas são mais altas, tá certo? Elas são bem mais altas. E o que vem, olha aqui o exemplo de planalto. A chapada aqui, uma chapada, tem montanhas, a parte bem mais baixa em relação a elas, tá certo? Do planalto, gente, ela é uma rocha, ela vai ser o quê? Através da ação do vento, da temperatura e da água, as rochas são desgastadas e o material que é desgastado dessa rocha vai ser depositado mais na parte de baixo, tá certo? Vamos falar um pouco agora sobre o quê? Sobre a planície. Planície, você lembrar de algo plano. Observem esse livro aqui. Tem o que é isso aqui? Plano. Isso aqui é plano. Lembra de planície? Algo plano, né? E o que vem ser planície? São as superfícies planas da Terra. Ali que geralmente, gente, ali ó. Aqui tem uma imagem de uma superfície plana com o rio de planície. A planície, elas são áreas planas onde a deposição dos materiais é maior que a erosão. Por que isso, professor? Por que ela ocorre onde a deposição dos materiais é maior que a erosão? Porque como ela é uma área plana, não tem muita irregularidade, a chuva não tem como, e a água e o vento e a temperatura destruir aquela rocha. Então, vem das montanhas, do planalto, né, todos aqueles sedimentos e ficam ali na planície. Essa imagem mais uma vez para vocês de um rio de planície, algo plano, tá certo? Vamos falar agora sobre as depressões. As depressões, elas são irregulares. Elas são irregulares em relação ao planalto, em relação à planície, né? São as áreas mais baixas em relação aos outros tipos de relevo. E elas estão mais baixas em relação ao nível do mar. Olha aqui uma imagem de depressão, aqui para vocês, ó. Planalto é a parte das montanhas, tá certo? E aqui eu tenho o quê? As depressões, algo mesmo bem abaixo mesmo, é algo bem irregular. Planalto, o que é o planalto? O planalto é a área mais alta, aonde ocorre o que? Ocorre mais as erosões, tá certo? E lá, dali são depositados na planície os sedimentos ocorridos da erosão no planalto. A planície é algo plano. É algo plano e ela recebe os sedimentos mais dos planaltos. E a depressão é o quê? A depressão é a área mais baixa em relação a esses relevos. Aí o professor falou que isso ia cantar pra gente, né? Pois é, nós vamos falar um pouco só para vocês aprenderem o que vem, para você aprender um pouco sobre planalto, planície e depressão. É o seguinte a nossa paródia, ó. Vejam no quadro, os planaltos são irregulares. Vejam no quadro, as planícies são bastante planas. Vejam no quadro, as depressões também são irregulares, porém mais baixas ao seu redor.
Aprenda um pouco essa música, bem essa paródia aí com o professor André Nascimento. E é isso aí, meus alunos do 4º ano. Nós vamos ficando por aqui com a aula hoje sobre o relevo, a natureza brasileira, tá certo? Agora nós vamos trabalhar geografia com o 5º ano, a urbanização das cidades, né? A urbanização brasileira, como é que cresceu, tá certo? Vamos sair um pouco do 4º ano sobre natureza, ali a parte de bom ar, respirar bastante, e vamos entrar para as grandes cidades, tá certo? Vamos falar um pouco sobre a urbanização brasileira e eu vou mostrar 3 imagens para vocês aqui. Observe essa primeira imagem é o quê? Imagem de uma metrópole, de uma cidade grande. Isso aqui é a cidade de São Paulo. Cidade ali com mais de 12 milhões de habitantes e uma região metropolitana que gira em torno dos seus 25 milhões. Uma cidade muito, mega gigante. O que é uma cidade grande, professor André? Cidade grande são todas aquelas cidades que estão acima de 500 mil habitantes. Mas, claro, tem cidades muito maiores que essa, né? São Paulo é bem maior, por exemplo, que Juiz de Fora, que tem pouco mais de 500 mil habitantes. Outra cidade aqui, uma cidade aqui, ó. Essa imagem aqui é a cidade Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. Ela é considerada uma cidade média, que ela tem mais de 100 mil habitantes. Imperatriz tem mais de 260 mil habitantes. E aqui eu tenho uma outra cidade, uma imagem. Quem conhece a cidade aqui? Dou 2 segundos para você acertar. 1, 2, pois é, Rosário do Maranhão. Essa aqui são cidades brasileiras. E o Rosário é considerado uma cidade pequena, uma cidade pacata. É uma cidade realmente ali em torno de seus 40 mil habitantes. A gente consegue ver que tem bastante natureza. É uma cidade pequena. Ou seja, essa aqui são as paisagens da urbanização brasileira. Cada um com sua peculiaridade, né? São Paulo com sua floresta de prédio. Imperatriz com prédio, mas com uma vasta área horizontal. E Rosário totalmente horizontal. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, sobre as cidades brasileiras, né? Sobre a urbanização da cidade brasileira. E o que vem ser cidade? Você já se perguntou, professor, cidade e município é a mesma coisa? Município é a área ali que a cidade está inserida. A cidade é a zona urbana, tá certo? Vamos lá, por exemplo, aqui, o povoado Miranda faz parte da cidade de Rosário? Ele faz parte do município de Rosário, tá certo? Rosário aqui é a parte urbana de Rosário, a cidade de Rosário é onde eu estou aqui gravando, tá certo? O povoado Miranda faz parte do município de Rosário. O que vem ser uma cidade é uma aglomeração humana localizada numa área geográfica circunscrita e que tem numerosas casas próximas da outra e ali são destinadas ao quê? A comércio, a tipo de serviços, a indústria e várias outras coisas, tá certo? Olha aqui, por exemplo, a cidade de São Luís, meio europeia, né? São Luís é uma cidade parecida ali com Lisboa da Europa, capital de Portugal na Europa. Pois é, esse é o tipo de paisagem de São Luís, a parte histórica e a parte mais moderna. Vamos para outras imagens aqui, vamos sobre os tipos de cidade. Cidade de origem espontânea. O que vai ser uma cidade de origem espontânea? A cidade de origem espontânea é aquela cidade que nasceu ali, foi surgindo de um povoado e dali foi surgindo casas e casas e cresceu. Ela é uma cidade de origem espontânea, não é uma cidade que surgiu, digamos, para proteção de um local. Não foi uma cidade por causa que surgiu, digamos, de uma festa religiosa ou planejada, não. Surgiu o caso e foi surgindo, foi crescendo e se tornou uma cidade. Exemplo disso é a cidade de Barreirinha do Maranhão, ali no Lençóis Maranhenses. É uma cidade de origem o quê? Espontânea, não foi planejada, tá certo? Vamos para outros exemplos de tipo de cidade do Brasil, que são várias. Esse assunto é muito massa, viu? Muito bom de compreender. Ó, cidade com origem de proteção. Proteção, como assim? Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles queriam proteger ali o Brasil, né? Um pouco de história para vocês também. Ele queria o quê? Proteger o Brasil, o litoral brasileiro, a área que pertencia a ele. Então eles faziam o quê? Alguns fortes, que eram umas construções grandes, para a proteção de quê? Daquela região, daquela capitania. E Rosário, por exemplo, tem um famoso, que é aqui próximo, no rio Itapecuru, tá certo? É bem bonito. Se vocês puderem um dia ir lá, vocês vão ficar muito felizes, que é história. Rosário é história do Maranhão. São 401 anos de muita história, né? São mais de 4 séculos. Então é uma cidade histórica e você precisa conhecer. E Rosário também é assim, tá certo? Foi construído o famoso forte ali do Itapecuru, tá certo? Pois é, a cidade de Belém, ela foi construída como? Com essa situação, através de um quê? Quem sabe? Olha Belém, de um forte, exatamente. Naquela região ali do presépio, né? Um forte ali. Pois é, a partir daquele forte ali, a cidade de Belém foi o quê? Foi sendo habitada
Por isso esse nome Belém, né? Através do forte ali do presépio, tá certo? E foi habitada, crescendo. Hoje em dia, Belém é uma cidade aí com seus 2 milhões e 500 mil habitantes. Olha aqui a imagem da cidade de Belém, que surgiu a partir de um forte pequeno e se transformou numa grande metrópole brasileira, tá certo? Vamos falar um pouco sobre aí as cidades de exploração minerais. Professor, daí eu estudei no 4º ano, né? Minerais, Minas Gerais, Mariana, São João del Rei, Congonhas, Ouro Preto. Rapaz, vocês são muito inteligentes. É isso mesmo. Pois é, são cidades que deram origem a partir de quando? Com os famosos bandeirantes que saíram de São Paulo em busca de quê? De escravização dos indígenas, né? E também acabaram encontrando o quê? As pedras preciosas, né? E aí surgiu as cidades. Por exemplo, a cidade de Ouro Preto. Aqui é Ouro Preto, tá certo? Cidade de Ouro Preto é um exemplo que antes era Vila Rica, antiga capital de Minas Gerais, depois deu lugar a Belo Horizonte, e hoje é Ouro Preto, tá certo? Origem dos caminhos dos tropeiros, teve isso? Pois é, por que eu coloquei depois da exploração da cidade de exploração minerais? Porque os tropeiros, eles passaram o quê? A abastecer as primeiras cidades fundadas ali devido à exploração mineral. Então o que acontece? Eles tinham os pontos ali perto de rios que eles se ficavam e ali faziam umas trocas tipo comerciais ali. E ali passou a ser um ponto de encontro. A partir dali começou o quê? A surgir cidade. A exemplo delas é o quê? É a cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Sorocaba é uma cidade que a região metropolitana tem mais de 2 milhões de habitantes. Ou seja, uma cidade bem grande, tá certo? Vamos falar agora um pouco sobre a origem da cidade planejada. Professor André, o que é uma cidade planejada? É uma cidade organizada. Ela foi desenhada para surgir. Exemplo disso, na nossa primeira capital planejada é a cidade de Teresina, a capital do nosso estado vizinho, Piauí. Por que esse nome Teresina? Em homenagem à nossa Tereza Cristina, né? Com Cristina, Teresina, tá certo? Nossa primeira capital, cidade planejada. E aí veio Belo Horizonte, Aracaju, Palmas, e nós temos Brasília. Palmas é a capital mais nova do Brasil e a nossa última cidade planejada. Por exemplo, Brasília, Poço Canimai, aqui, né, do Lúcio, né? Brasília foi uma cidade planejada, feita de 1957 a 1960. E a cidade foi feita numa forma de um avião. Olha, observe aqui essa imagem, a noite de Brasília. Uma cidade muito organizada. Outra imagem aqui de Brasília. Observe as avenidas de Brasília, retas, largas, os prédios todos organizados, tem uma harmonização, ou seja, uma boa arquitetura para se viver numa cidade assim. Oferece o quê? Qualidade de vida. Organização também é qualidade de vida, tá certo? Pois é, meus alunos do 4º e do 5º ano, essa foi a nossa aula de geografia. E vou deixar aquela atividade em família, vocês vão responder em família, mas tem atividade no livro, ó. Para o 4º ano, página 46 e 47. Bacana, só duas, né? Já para o 5º ano, páginas 50, 53, 55 e 57. Então, boa sorte, Deus abençoe e até a próxima aula. E no próximo bloco vamos continuar com história para o 4º e 5º ano. Meus alunos do 4º e do 5º ano, depois desse intervalo que vocês descansaram, tomaram aquela água, né? Conversaram um pouco ali, desestressaram um pouco sobre geografia do 4º e 5º ano, vamos trabalhar agora história. Nós vamos trabalhar um pouco, mudar a unidade, nós vamos entrar aqui sobre o início do comércio. Como é que se deu, professor, esse início do comércio, esse famoso início do comércio, né? Como é que se começou, existiam as moedas, o dinheiro, né? Como é que era isso? Não, nós vamos explicar um pouco sobre isso. O início do comércio, a história da origem do comércio, como é que se faz hoje? Hoje, como é que eu faço uma compra, gente? Eu posso ir num shopping, numa quitanda, na minha cidade chamada de barraca, levo ali um dinheiro, eu faço o famoso Pix, eu boto no cheque, uma transferência, levo o dinheiro, moeda, o povo que atrás de moeda, né? Hoje faz tudo isso, é muito fácil. Ou simplesmente eu posso pegar aqui meu celular, o smartphone, entrar aqui em qualquer loja virtual. Ah, eu quero comprar uma geladeira, quero comprar uma televisão. Eu posso fazer aqui, colocar o cartão ou à vista através do boleto e compro. E o quê? E o produto chega na minha casa. Tipo de movimento, algo moderno, né? Posso comprar algo lá no Rio Grande do Sul e chegar aqui em casa. Posso comprar alguma coisa nos Estados Unidos e depois de algum tempo chegar aqui em casa. Professor, isso acontece? Acontece. É as coisas que vão se modernizando. E como é que era antigamente, professor? Antes, nós trabalhamos o que na aula passada? Nós trabalhamos sobre o período
paleolítico, neolítico, idades metais, né? Para isso, as pessoas eram o quê? Nômades. Depois, se fixaram em um local através do desenvolvimento da agricultura. Por que aconteceu esse desenvolvimento? Porque tinha necessidade. E também, o que foi que eles fizeram? Domesticar os animais, né? Tudo isso fez com que os homens fossem crescendo, surgindo vila, fosse o que? Melhorando a qualidade de vida, tá certo? E eles começaram a plantar o quê? A fazer o quê? Apenas aquela agricultura ali, né? Onde eles plantavam e colhiam para si. Era o quê? Há mais de 6.000 anos praticava o quê? Uma agricultura de subsistência. Professor André, que palavra difícil. O que vem ser a agricultura de subsistência? Por exemplo, eu plantava o quê? Arroz e feijão. Digamos que eu tenho uma família de 5 filhos e tenho a minha esposa. Vamos para a roça, vamos plantar a nossa agricultura. Ali eu plantava somente para me colher, para me comer, para me sobreviver, para me manter firme, de pé, né? Tem aquele ditado, saco vazio não para em pé? Pois é, as pessoas precisam comer, né? Era isso que acontecia. Fazer o quê? A agricultura de subsistência. Eu plantava, eu colhia para me sobreviver, tá certo? Para minha existência. Isso é o quê? A agricultura de subsistência. Eu sei que vocês sabem, gente, vocês são muito inteligentes. Eu aqui que estou tentando só mostrar um pouco mais para vocês sobre esse conceito, tá certo? E depois, com o tempo, as pessoas passaram o quê? A produzir, eles passaram a se desenvolver devido à necessidade de plantar outras coisas. E professor, o senhor disse que a agricultura de subsistência era aquilo que eles plantavam para a sua sobrevivência, para se manter. Era isso? É. Mas depois, com o tempo que eles começaram a plantar mais, o que é que acontecia? O que que acontecia com aquela comida, com aquele alimento, com arroz e com feijão, que o senhor deu exemplo, que era excedente, que sobrava? Aí é que começa a situação da nossa origem do comércio. Show de bola, né? É isso mesmo. Pois é, o que que acontecia? Vem o quê? A agricultura excedente, ela passou a ser trocada. Ou seja, o famoso escambo. É a troca. O que é escambo? Troca. Tá, eu vou trocar esse celular por esse livro, né? Tá, eu tô trocando. Isso aqui é um escambo. Vai ser o escambo, tá certo? O que é o escambo? Troca. Se cair isso na prova Brasil de vocês sabem o que é o escambo, troca, tá certo? E assim foi surgindo, tá bom? Eu tenho aqui feijão e vou trocar com a tribo vizinha por arroz, tá certo? E a gente ia trocando ali, né, os alimentos através das famílias, tá certo? Em grupos de famílias, certo? E desse jeito os cultivos, né, de alimentos de animais que eram criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos para aquele grupo de família. Eu vou na tribo vizinha, e a tribo vizinha, digamos que cria boi, e eu tenho uma grande quantidade de estoque excedente de feijão e arroz. Tá, eu pego a minha grande quantidade de estoque, vou lá na tribo vizinha. Eita, ei vizinho, beleza? Pois é, você é o gerente aqui, né? Eu sei o que é o que manda aqui nessa tribo. Eu queria trocar essa quantidade de saca de arroz e de milho por uma cabeça de gado que a gente queria comer ali carne. Pois é, aí eu levava essa quantidade ali de feijão, de arroz, de milho, de qualquer coisa e trocava por uns animais, por cabra, por boi, por alguma coisa. Era um tipo de troca, né? Comércio, ali o escambo. Escambo é troca, lembre-se disso, a troca. Tá certo? E o que é que acontecia, professor, depois? Isso começou o que? Se desenvolver. Alguém, cara, isso aqui tá dando alguma coisa. Rapaz, eu vou trocar isso aqui por algo melhor. Isso aqui eu acho que vale. Rapaz, eu acho que boi vale mais que feijão. Então eu vou trocar um boi, uma cabeça de gado aqui, por 4 sacas de feijão e 4 sacas de arroz. E nisso eu já vou trocar com algo mais além. E eu vou começar a ganhar nisso. Pois é, foram isso. Assim como a agricultura se desenvolveu, o comércio também se desenvolveu. Hoje nós não fazemos comércio e compra de forma bem diferente, bem moderno. Pois é assim que aconteceu. As coisas elas foram se desenvolvendo. Nós podíamos consumir algo que eu não produzia na minha tribo, mas produzia na outra tribo. E assim eu trocava com eles. E assim eu podia consumir aquilo que não tinha aqui em casa, que eu não produzia aqui em casa. Por exemplo, eu podia trocar os animais e o tipo de vegetação, de vegetais, né? Os legumes que eu plantava, tá certo? E professor, e cadê as moedas? Cadê o dinheiro? Até agora você não falou. Você falou só disso? Pois é, podemos dizer que o quê? Que os animais,
e a agricultura, o que eles tiraram da agricultura era a moeda, o dinheiro, tá certo? Rapaz, professor, isso é bem bacana, né? E isso é isso mesmo, assim que era esse tipo de comércio antigamente. E com o tempo isso se desenvolveu mais ainda, né? Os alimentos possibilitou a melhoria de quê? De condições de vida, de uma alimentação mais adequada. Com isso, os seres humanos passaram a viver bem mais, tá certo? O aumento das drogas favoreceu também o surgimento de uma produção voltada para o comércio. Ah, eu vou produzir agora não só para minha subsistência, eu produzia para minha subsistência, porque era para mim sobreviver, e agora também eu vou produzir para quê? Porque eu vou trocar com a tribo vizinha, depois eu vou trocar com a outra tribo e assim vai. E assim eu comecei a crescer como um comerciante grande, passei a ter o quê? Ser um cara que era respeitado. Rapaz, preciso disso aqui, eu preciso desse arroz. Mas na minha tribo não tem, na tribo vizinha também não tem. Mas tem 3 tribos depois que fulano de tal produz arroz. Pois é, as pessoas vinham de longe para trocar comigo, porque começou a se desenvolver. E depois, não ficou só em animais e nem na produção da agricultura. Começou a se trocar, por exemplo, com ferramentas, com vasilhas feitas de argila, tá certo? Professor, mas alguém tinha que administrar. Quem era? Alguém responsável da família começou a administrar ali o controle do comércio. E assim o comércio passou a se desenvolver e é como acontece hoje, moderno, que eu posso simplesmente estar aqui gravando, depois daqui eu posso simplesmente abrir meu smartphone, digitar alguma coisa aqui e comprar qualquer coisa, tá certo? Pois é, gente, no 4º do 5º ano, essa foi nossa aula de história sobre a origem e desenvolvimento do comércio e nós temos a atividade em família para vocês, tá certo? Para o quarto ano, nós temos atividade na página 31, 33 e 35, tá certo? E para vocês do 5º ano, vamos falar com a família o que nós aprendemos com a origem do comércio. O 4º ano é no livro, na página 31, 33 e 35. Deus abençoe e qualquer dúvida, reveja essa aula no YouTube, chama os pais, reveja essa aula no YouTube, pode colocar lá, reveja, anota as principais informações e também tire dúvida com seus professores. Deus abençoe e até a próxima aula.